Em março de 1987, num domingo, eu passo aqui no quintal, olho para o céu, tinha um urubu parado no céu. Era mais ou menos umas 10 horas da manhã e o urubu não ia para lugar nenhum. Um ponto negro no céu, para mim era um urubu. Eu achei aquilo estranho. Peguei um binóculo e não dá para ver muito bem, que lá estava bem longe, parecia mesmo um urubu, mas paradinho no céu. E não ia para lugar nenhum. E era mais ou menos 10 horas da manhã. 11 horas eu olhei, aquele urubu estava parado no céu, no mesmo lugar. Eu fui almoçar, até esqueci. Quando era mais ou menos 1 hora da tarde, eu olho, aquele urubu estava parado no céu, e o urubu de repente começou a mover. Ele começou a descer. Num ângulo mais ou menos assim, uns 45 graus, e foi descendo, e foi descendo. Resultado, eu corri lá para frente, pro vitrô, e meu irmão, meu primo, a turma, todos nós, cada um com luneta, eu com binóculo, meu irmão também com outro binóculo, tinha um vizinho ali adiante que veio correndo com binóculo também, e nós todos ficamos olhando, aquela coisa veio descendo na direção da torre de rádio. E aquilo era uma coisa reta, parecia um urubu. Quando ele foi descendo, a gente olhou melhor com aquele binóculo e coluneta. Era um objeto meio redondo, devia ter mais ou menos uns 2,5 metros de comprimento, por mais ou menos uma largura assim de uns 60, 80 centímetros. Ele tinha como que um olho eletrônico na ponta. E tinha algumas coisas de lado. E de repente, esse objeto foi chegando perto da torre, a gente observando aquilo. E veio devagarzinho perto da torre. Quando chegou perto da torre, ele deu uma encurvada assim, como se fosse um paraquedas. Ele era negro. E de repente deu uma volta em volta da torre, deu de voltar assim, veio um urubu, passou em volta dele, um urubu curioso, e ele foi fazendo uma trajetória, ele veio de lá de cima, fez a volta, deu uma trajetória assim mais ou menos, e foi cada vez ele ia se mexendo assim um pouco, parece, sabe? Tomando uma forma como se fosse um balão, alguma coisa assim. E aquilo demorou mais ou menos 1 hora, essa evolução dele toda, desde que ele veio lá de cima. E não tinha nuvem nenhuma no céu, a não ser uma nuvenzinha de nada. Ele subiu, foi na direção daquela nuvem e a nuvem sumiu. Aí, era 2 horas da tarde, nesse meio tempo veio uma senhora lá da avenida, perguntou: vocês estão vendo a coisa que está lá perto da torre? Falei: estamos. Falando: lá da avenida nós estamos vendo também. A vontade minha era de ir até na torre, que não é tão longe daqui, para ver o que era. Mas vai que nesse meio tempo eu perdesse aquela visão. E nós todo mundo ali vendo aquilo dali, aquele objeto, né, voador não identificado, em volta da torre. Por mim, aquilo dali devia ser acionado por um controle de rádio, ou coisa assim, e desceu até na torre para ver o que era aquele sinal de rádio também que estava ali. Ele sumiu, era 2 horas da tarde, mais ou menos. Na época não tinha nada para fotografar, não tinha uma câmera, a minha filmadora Super 8 estava sem filme também, mas a gente queria ficar ali vendo, não queria perder nenhum instante daquela cena, né? Quando era 2 horas exatinho que ele sumiu no meio daquela nuvem, e a nuvem se dissipou no céu, vim para dentro e liguei a televisão. Na Globo, exatamente naquele instante, ia passar pela primeira vez Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Coincidência muito grande, né? De repente a gente acabar de ver um objeto voador não identificado no céu, que desce até perto da torre da rádio, fica bem abaixo da linha do horizonte, volta novamente para o céu e desaparece. E logo depois vai passar na televisão Contatos Imediatos do Terceiro Grau. A coincidência foi grande demais. Então eu nunca esqueci, e tem até hoje o desenho de todo aquele trajeto que ele fez, aquela evolução
que ele fez no céu, desde que desceu até que subiu, e tem a data e a hora certinho do dia. Num carimbo que eu peguei com a moça lá da rodoviária e carimbei o desenho com a data daquele dia. Foi em março de 1987. Depois disso eu já vi em diversas revistas especializadas alguma coisa parecida com esse, sabe? Que ele realmente vai tomando formas diferentes no ar e mudando. Para ser um balão, estranho, como é que balão desce e depois sobe? Hoje em dia podia até ser um drone, alguma coisa, mas naquela época, 1987, faz um bocadinho de tempo, né? 37 anos. Só sei que nesse dia a gente realmente viu um objeto voador não identificado. E é isso aí, minha gente. Deem seu like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal.